Olá, queridos, graça e paz. Nós estamos em mais um Devocional Rema, 365 dias. Esse grande projeto que tem sido uma grande bênção para milhares de pessoas, onde estamos com essa grande missão de estarmos estudando a palavra de Deus durante todo esse ano, e eu sei que muitas coisas preciosas têm sido liberadas sobre a sua vida. E hoje nós vamos dar continuidade a estarmos lendo o livro de Atos dos Apóstolos, esse livro que traz consigo o nascimento da igreja primitiva e traz um foco para como devemos nos mover com Deus e com sua obra. E vamos dar continuidade lendo a partir do capítulo 25 ao capítulo 28 de Atos. Aqui no capítulo 25, onde Paulo está em um julgamento, né? Ele está dando sequência a um processo de muitas perseguições ao seu chamado e ao seu ministério. E no capítulo 25, no versículo 1, diz assim: 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Então, Paulo aqui está vivenciando uma adversidade em sua caminhada, onde falsas acusações são levantadas sobre ele, ao ponto que ele precisa estar perante essas autoridades para ser julgado. Porém, o que nós identificamos em meio a todo esse contexto é que mesmo diante de tantas oposições e de tantas acusações ao seu redor, Paulo se mantém firme e com seus olhos fixos em Jesus e na obra o qual ele havia sido designado para fazer. Como, por exemplo, no versículo 7, ainda do capítulo 25, diz: quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra eles muitas e graves acusações que não podiam provar. Ainda no capítulo 25, no versículo 27, diz assim: pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Paulo estava diante de Festo e o próprio Festo identifica que não existia nenhum tipo de acusação viável contra Paulo. Não havia nada que se pudesse provar diante do que estava sendo mostrado, o qual ele fosse alguém digno de ser preso ou até mesmo de ser condenado à morte. Porém, havia uma existência, uma grande oposição do povo judeu para que Paulo fosse julgado, para que ele fosse condenado à morte, mas não havia nada externamente demonstrado que pudesse acusar Paulo. E devido a toda essa situação, Paulo é levado ao rei Agripa e naquela ocasião, o próprio rei dá a oportunidade para que Paulo possa falar um pouco sobre o seu testemunho e aproveitar para que naquela ocasião ele pudesse se defender. E no capítulo 26, no versículo 8, diz assim: porque os senhores acham impossível, isso Paulo falando, que Deus ressuscite os mortos, eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Paulo aqui ele começa a relatar o seu testemunho, falar um pouco de tudo aquilo, de toda a experiência que ele vivenciou. Ele mesmo fala que ele era um opositor ao evangelho, ele era uma oposição a que Cristo fosse propagado. Mas ele relata aqui o seu próprio testemunho, onde ele tem aquela experiência, onde Jesus aparece para ele no meio do caminho e de uma forma milagrosa, aquele que perseguia agora começa a compartilhar as verdades do evangelho. Sabe, irmãos, todas essas verdades que nós encontramos nesses 2 primeiros capítulos mostram que Paulo é uma testemunha viva do que o poder do evangelho pode fazer com alguém. E que mesmo ele, diante de todas as oposições ao seu redor, ele não abria mão de tudo aquilo, das verdades que haviam sido impressas dentro dele. Na verdade, tudo aquilo que Paulo testemunhou e vivenciou, tendo aquela experiência com Jesus Cristo no caminho, era mais forte do que qualquer tipo de acusação ou oposição que estivesse ao seu redor. Eu te digo, o testemunho do que Deus faz em sua vida, o testemunho daquilo que a palavra de Deus pode produzir em sua vida deve ser maior do que qualquer tipo de oposição que venha a estar ao seu redor.
E Paulo, ele continua dizendo, né, que naquela experiência que ele teve com Jesus no caminho, no capítulo 26 ainda, no versículo 16, ele diz, agora, isso Jesus falando para Paulo, agora levante-se, fique de pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Então aqui o próprio Jesus diz que ele levanta Paulo como uma voz, como aquele que iria propagar a sua palavra e o seu evangelho. E Paulo, né, continua ainda no capítulo 26, no versículo 19, ele diz assim, rei Acriba, não fui desobediente à visão celestial. Paulo fala que ele estava obediente, agarrado a cumprir aquilo que divinamente o próprio Jesus havia comissionado ele a fazer. Sabe, irmãos, existe um plano, existe um propósito destinado para a sua vida. E isso não quer dizer que tudo vai ser um mar de rosas, e isso não quer dizer que as oposições não vão existir. Porém, da mesma forma que Paulo aqui estava determinado a ser obediente à visão celestial, independente do que surgisse na sua caminhada, não importava as oposições, não importavam as falsas acusações, ele estava certo de que o cabeça da igreja o havia chamado. E eu quero despertar isso em você, através da leitura desses textos poderosos. Esteja determinado a cumprir o seu chamado. Independente do que está acontecendo ao seu redor. Saiba que aquele que te chamou é poderoso para cumprir tudo aquilo que ele disse. E após o encerramento desse testemunho, o próprio rei determina que Paulo seja levado para Roma, pois o mesmo havia apelado para César. E no decorrer daquela viagem para Roma, né, durante o capítulo 27, os textos, né, testificam que houve uma grande tempestade, e mesmo em meio a toda aquela tempestade, Paulo ele teve uma percepção. No capítulo 27, no versículo 9 e 10, ele diz o seguinte, tínhamos perdido muito tempo, e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu, senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Paulo estava tendo uma percepção de que aquela viagem, né, seria cercada de muitos problemas e adversidades. Porém, a Bíblia também relata que não deram ouvidos àquela inclinação, não deram ouvidos àquela percepção. E seguiram viagem mesmo debaixo daquelas advertências. E ainda no capítulo 27, no versículo 22, diz assim, mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço, a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo. Eu quero te dizer com isso, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Então veja que por causa da presença de Paulo naquele navio, mesmo toda aquela tempestade, houve uma garantia da parte de Deus, que mesmo que todo o navio fosse despedaçado, nenhum fio de cabelo só daqueles homens seriam perdido, por causa da presença de Paulo naquele navio. Sabe, irmãos, quando Deus está nos direcionando para algo e comissionando as nossas vidas para cumprir o seu propósito, nós temos uma garantia divina, que mesmo que o diabo levante qualquer tipo de adversidade, a nossa vida estará guardada para cumprir todo o propósito divino, o qual fomos chamados para cumprir. Após toda essa adversidade e situação dessa tempestade, a Bíblia diz que realmente todo o navio é perdido, né? Toda aquela tripulação cai em uma ilha chamada Malta, e dentro daquela ilha eles são recebidos pelos nativos daquele lugar, e a Bíblia diz que Paulo foi juntar alguns gravetos para fazer um fogo para se aquecer, e diz que uma víbora, fugindo do calor, agarrou na mão de Paulo. Os nativos daquela ilha, por conhecerem o efeito do veneno daquela serpente no corpo humano, eles estavam esperando Paulo inchar e morrer, né? E eles ficaram se perguntando, quem é esse homem? Ele deve ter feito uma coisa muito grave na vida, pois ele acaba de sobreviver a uma situação e uma nova adversidade surge aqui. E sabe, irmãos, às vezes a nossa vida, né, vai ser cercada por algumas tribulações. E Paulo, em nenhum momento, ele questiona Deus.
Em todos esses textos que nós estamos falando sobre o apóstolo Paulo dentro, né, de toda essa oposição à pregação do evangelho, ele era um homem que sabia se reinventar rápido, mesmo diante de um dia mau. Paulo, ele não se questiona e fala: nossa, eu acabei de sobreviver a uma situação e agora uma nova adversidade surge na minha caminhada. O que tem de errado comigo? Será que eu fiz alguma coisa grave? Será que eu pequei? Não. Mas Paulo reconhecia que da mesma forma que Deus o livrou daquela oposição no navio, Deus era poderoso também para livrá-lo daquela oposição, diante daquele animal, daquela serpente, daquela circunstância. Sabe de uma coisa? Às vezes a serpente pode aparecer, mas a Bíblia diz que no capítulo 28, no versículo 5, diz: mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Aleluia! Quantos estão prontos para, mesmo que a víbora apareça, mesmo que você sofra algumas adversidades na sua caminhada, esteja pronto para sacudir a serpente no fogo e ter a consciência que nenhum dano vai ser manifesto sobre a sua vida. E ainda no versículo 6 diz assim, do capítulo 28 de Atos, diz: eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar e que caísse morto de repente, mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Sabe, a firmeza de Paulo em se manter com os olhos fixos em Jesus, em se manter com os olhos fixos no chamamento divino, fez com que ele pudesse superar e se reinventar em qualquer tipo de adversidade que estivesse surgindo em sua caminhada. Eu não sei se você, nesse momento em que me escuta, em que me assiste, está passando por um dia difícil. Pode ser que você está saindo de uma situação ruim e uma nova situação tem surgido em sua caminhada. Sabe, eu quero te animar que da mesma forma que Deus livrou Paulo daquele naufrágio, da mesma forma que Deus livrou Paulo do veneno daquela víbora, Deus também é contigo e Ele vai te livrar de qualquer tipo de adversidade ou oposição que o diabo levante no seu caminho. E no decorrer desse texto, a Bíblia fala que Paulo chega em Roma e ele começa ali uma nova fase do seu chamado, uma nova fase do seu ministério, que é pregar a palavra de Deus aos romanos. No decorrer daquele texto, a Bíblia fala que alguns foram adeptos ao que Paulo estava ensinando, mas outros foram resistentes à pregação do evangelho, porém aquela resistência não o impediu de continuar a pregar a palavra de Deus e continuar sendo fiel a tudo aquilo que Deus o havia direcionado. Sabe de uma coisa? Nem todo mundo vai ser, né, adepto, nem todo mundo vai amar a sua mensagem, nem todo mundo vai gostar do que você está fazendo no reino de Deus, porém você precisa continuar, independente se existem pessoas ao seu redor concordando ou não. Quando Deus está ao seu lado, quando o testemunho de Deus está a seu favor, você deve prosseguir, independente de qualquer adversidade que esteja ao seu redor. E no final desse texto, né, no final do capítulo 28, no versículo 31, Paulo diz, a Bíblia fala o seguinte sobre Paulo, diz: e pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente, sem impedimento algum. Aleluia! Sabe, meu querido, quando você decide permanecer firme ao que Deus tem falado para a sua vida, nenhum impedimento poderá te impedir, nada poderá te impedir de avançar e progredir naquilo que divinamente você foi chamado para fazer na terra. Então, essas preciosas passagens que nós acabamos de ler, tudo aquilo que Paulo, de uma forma divina, relata, da forma como Deus o livrou, como Deus o guardou e como Deus o fez chegar no propósito original, que era pregar o evangelho aos romanos. Eu te digo, persevere. Permaneça firme, independente dos ventos, das tempestades, das pessoas, de qualquer oposição maligna que esteja querendo impedir o teu chamado e o propósito divino. Permaneça fiel, permaneça firme e não haverá nenhum impedimento para que o reino de Deus seja propagado. Um grande abraço, que você permaneça firme em tudo que Deus tem direcionado para a tua vida, porque eu te digo, aquele que começou a boa obra será fiel para cumpri-la até o dia de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.